Rapaziada, vamos lá, quadro novo no canal, né? Eu vou falar da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. E eu vou fazer pré e pós-rodada, certo? Todas as rodadas agora eu vou fazer isso. Só que, né, como eu decidi fazer isso hoje, né? Hoje é segunda-feira. Então eu vou começar a partir de hoje, daí depois eu faço todas as rodadas. A partir da sétima eu já faço isso, tá? Aí vai ser só do brasileiro. Beleza? Então vamos falar do que aconteceu na rodada, né? Os destaques, tal, né? Classificação, essas coisas. Vamos lá. No sábado, a gente teve aí o clássico, né, às 4 horas entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro, na verdade, foi em Independência. O Atlético venceu por 1-0 com um gol de Roger Guedes. Um gol meio cagado ali, né? O Manuel tentou tirar, a bola acabou batendo no Guedes e entrou. O Guedes é o artilheiro do campeonato com 5 gols e, cara, ele tá num momento muito bom. Ele, na verdade, é muito bom jogador, né? Só que ele é descabeçado. Foi como eu já falei, o Guedes ele tem tudo para ser um excelente jogador. Ele tem velocidade, ele tem força, ele arremata bem, ele se posiciona bem dentro da área para fazer gol de cabeça, inclusive já fez alguns pelo Palmeiras. Mas é um moleque que tem uma cabeça meio fraca. Ele já arrumou confusão no Atlético Mineiro, inclusive. E cara, se ele tiver a cabeça no lugar, ele vai ser um grande jogador. Ele tem tudo para ir bem esse ano, arrebentar e receber uma proposta de fora, ir para a Europa, tal. Ele sabe jogar bola. Só que tem que colocar a cabeça no lugar, certo? E tá bem no ano, tá muito bem. E cara, é isso. Atlético Mineiro 1-0. O Cruzeiro tava com o time mesclado, deu polêmica lá, o Mancoelho foi expulso. Deu polêmica com a diretoria do Cruzeiro, porque parece que eles colocaram a diretoria do Cruzeiro num camarote perto da torcida do Atlético, uma torcida uniformizada. E os caras ficaram bravos e tal, enfim. Bom, tivemos também às 7 horas Flamengo e Vasco, outro clássico. E foi 1-1. O gol do Flamengo é do Vinícius Júnior, o Diego estava impedido no começo da jogada. E o gol do Vasco, o gol do Wagner, né, de escanteio, tal de cabeça. E cara, parece que foi um jogo muito movimentado, tivemos 4 expulsões, foi um clássico pegado como deve ser, um Maracanã com bom público, mais torcedor do Flamengo, óbvio. Mas 1-1 e, cara, o time do Flamengo, pra mim, aqui deixou de ganhar 2 pontos. É tudo bem, é clássico e tal, mas o Vasco está num péssimo momento. O Flamengo está num momento muito bom. O time do Flamengo é muito bom e é um dos candidatos a ser campeão brasileiro para mim, né? E, bem, vou falar aí do jogo do Palmeiras rapidinho, né? O Verdão venceu por 3-0. Eu já tinha falado desse jogo no pós-jogo. Gols de William, Borja e Antônio Carlos. Velho, o Verdão tá bem, 11 pontos na tabela. Vamos que vamos. No domingo, às 11 da manhã, tivemos Vitória e Ceará, certo? Os gols do Vitória foram marcados por Alisson e Neilton de pênalti. E o Wesley fez um gol pelo Ceará. Fez o gol do Ceará, foi um golaço de novo, né? Ele pega muito bem na bola, esse moleque. Tá bem, hein? Tá chutando bem de fora da área. E parece que foi um jogo legal de se assistir, né? Um jogo com dois times aí que não tem tanto compromisso quando jogam entre si com a defesa. Parece ser coisa boa, né? Que nem, vamos dar um exemplo. O Paraná que jogou contra o Grêmio, né? Às 4 horas, no domingo ontem. E, cara, foi uma merda. Porque o Paraná jogou com 11 atrás. O Grêmio tentando furar a retranca. Não conseguiu. Né? E eu duvido que o Paraná jogasse com 11 atrás, por exemplo, contra o Vitória. Contra o Ceará. Né? Como é contra o Grêmio, ele tem que jogar assim mesmo, senão vai tomar um couro. E todos os times que forem jogar assim contra os favoritos, Grêmio, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, muito provavelmente vão jogar fechado, certo? O América aí ganhou de 1-0 do Botafogo com gol de Juninho, depois da jogada do Rafael Moura, o Juninho deu de bico, mas o que vale é o gol. E o América tá muito bem no campeonato, tá com 10 pontos aí, tá ali transitando entre os primeiros, né? O Atlético Mineiro tem 13, Palmeiras, Grêmio e Palmeiras, Flamengo e Corinthians tem 11. E o América tem 10, logo atrás ali, está junto com o Grêmio, inclusive. Pô, bem pra caramba. O Grêmio tem 9, agora eu não lembro. Vou dar uma olhada aqui, daqui a pouco eu falo pra vocês a classificação completa. O São Paulo venceu o Santos no Morumbi, 1-0, gol do Diego Souza. Eu assisti boa parte desse jogo. Cara, só deu São Paulo. Né? O Santos começou a sair um pouquinho pro jogo no segundo tempo. Inclusive depois o gol do São Paulo. Mas o Santos, com essa postura, não vai a lugar nenhum. O Santos não é um time que tem um DNA defensivo. O Santos tem um DNA muito ofensivo. Certo? E tá fugindo completamente das suas características. Mesmo jogando com 3 atacantes, né? Eram Sacha, Gabigol e Rodrigo ontem. Cara, não tá funcionando. Os dois pontas, que é o Gabigol e o... Ontem foi o Gabigol e o Rodrigo. O Sacha jogou mais centralizado. Cara, os dois estão jogando para trás ali no meio campo.
Tanto que o Rodrigo umas 2 vezes deu arrancada de trás do meio campo. Ele pega a bola e vai até conseguir um espaço. Então tá muito ruim o jogo do Santos, tá muito feio. O Santos não é assim. Certo? O São Paulo não tem nada a ver com isso. Jogou bem desde o começo, pressionou bastante, né? Só que parou ali em algumas falhas de conclusões do Diego Souza. O Reinaldo quase fez um belo gol de fora da área, assim como o Nenê. Enfim, foi um jogo legal de se assistir também. O Sport empatou com o Corinthians em casa, né, na Arena Pernambuco. Foi 1-1. O gol do Sport foi... Deixa eu ver aqui. O gol do Corinthians foi do Roger. Belo gol de cabeça, aliás. Primeiro gol do Roger com a camisa do Corinthians. E o gol do Carlos Henrique foi do Sport. Um gol ali de bico também. Um gol bonito também. Um gol difícil de fazer. Dentro da área, ele bateu de bico. E, cara... O Corinthians estava com um time completamente modificado, então um resultado normal. Aliás, um bom resultado para o Corinthians, né? Porque jogar com um time reserva, quase reserva, né? Fora de casa, contra o Sport, que é um time difícil de ser batido lá no Pernambuco. Resultado normal, esperado, tal. E é assim, o time quando você quer ser campeão, você ganha em casa e fora de casa você empata, ganha um outro jogo, tal. E é assim. O Corinthians também está ali entre os primeiros e até a virada da Copa provavelmente vai ficar ali, né? Bom, o penúltimo jogo da rodada aí, Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 2-0 no Maracanã. Os gols do Fluminense, deixa eu ver aqui, foram... Deixa eu ver quem fez os gols. Foi um gol contra o Thiago Heleno e um gol do Marcos Júnior. Bom, o Fluminense deu ali uma amenizada, né, no pouco que estava acontecendo ali de crise e tal, essas coisas, mas nada além do normal. Vitória normal também. Atlético Paranaense é um time bom, mas é o que eu falei, quando você tem um Real Madrid, um Barcelona, até um Grêmio, o Palmeiras, o Flamengo, tal, tocando bola de toda hora, inclusive na defesa, é uma coisa. São times que têm grandes jogadores. Agora quando você tem um Atlético Paranaense, que é um time que tem um elenco mediano, é outra. E o Atlético Paranaense periga aí, ir mal nesse campeonato. E queimar o futebol do Fernando Diniz. O Fernando Diniz precisava de um time grande, com grandes jogadores, para ele impor esse jogo dele. Certo? Para ele implementar esse jogo dele. Não está funcionando no Atlético Paranaense, muito dificilmente vai funcionar. Tá? Minha opinião. Apesar que ele tem, acho que 12, 13 jogos só no comando do Atlético, é muito pouco ainda. E hoje nós vamos ter aí Inter e Chapecoense, para fechar a rodada. Né? Vou dar um palpite aqui, eu acho que o Inter vence 1-0. Econômico, mais eficiente. A Chapecoense é um time que também está jogando muito fechado, então fora de casa complica e eu acho que o Inter vence. Bom, os artilheiros do campeonato são o Roger Guedes com 5 gols, o Vinícius Júnior com 4, o Rodriguinho com 3, o Pedro do Fluminense com 3 gols também, o Pablo do Atlético Paranaense e o Andrés Rios também com 3. Aí com 2 vem um monte, certo? Inclusive o William, nosso artilheiro no campeonato. E com um gol tem mais um monte. Bom, e vamos à classificação aqui, ó. O primeiro colocado, Atlético Mineiro com 13 pontos. Segundo vem o Flamengo, em terceiro o Corinthians, em quarto o Palmeiras, os três com 11 pontos, certo? O Flamengo ele ganha no saldo de gols, nos gols pro, né, na verdade. No saldo de gols. O Flamengo tem 6, o Palmeiras e o Corinthians tem 5 de saldo, só que o Corinthians tem um gol marcado a mais. Se o William não tivesse perdido aquele gol, o Palmeiras hoje era terceiro colocado, mas tudo bem. O importante é ficar ali no bolo. Né? E é o que eu sempre falo, eu quero ser líder na última rodada. Só nessa rodada eu quero ser líder, nas outras pouco me interessa. Entendeu? Fluminense vem em quinto com 10 pontos, o América Mineiro também com 10 vem em sexto, o São Paulo em sétimo com 6 pontos também. São Paulo perde por ter 2 vitórias só, né? O São Paulo ainda é o único invicto do campeonato. Aí vem Grêmio com 9, com 8 vem Vasco, Botafogo e Sport. Em 12º, Cruzeiro com 7, Vitória com 7 em 13º. Santos em 14º com 6 pontos. O Santos tem que ligar o sinal de alerta, porque ó, já está 7 pontos do líder. É muita coisa para um começo de campeonato. Certo? E olha que o Atlético, tipo assim, não deu nenhuma deslanchada. O Atlético está fazendo a campanha até normal. 4 vitórias, um empate e uma derrota. Nada absurdo. E era para estar até empatado, né? Tipo, tá com 11 pontos os 4 primeiros, porque o gol do Atlético foi um gol daquele jeito, né? Um gol que a bola rebateu no Roger Guedes e entrou. Aí vem
Em 15º, Chapecoense com 6 pontos também. Em 16º, Atlético Paranaense, né, que é o último ali sem entrar na zona de rebaixamento. Aí na zona de rebaixamento. Mas o Santos também acho que tem um jogo a menos, hein? O Santos tem um jogo a menos. Bom, mas é bom se ligar. Em 17º, 18º, 19º e 20º, aí na zona de rebaixamento, vem Inter, Bahia, Ceará e Paraná. O Inter também tem um jogo a menos, joga hoje contra a Chapecoense. Se ganhar, não empurra a Chapecoense, mas empurra o Atlético Paranaense para a zona de rebaixamento. Beleza? Bom, e para nós, para o Palmeiras, é uma rodada muito boa, né? Porque o Corinthians tropeçou, né, fora de casa. O Flamengo tropeçou em casa, esse sim um tropeço, né? O Corinthians não achei tropeço, mas o do Flamengo sim um tropeço. O Grêmio também tropeçou contra o Paraná, né? E aí sim um tropeço, porque o Grêmio estava completo, o Grêmio é um timaço e não conseguiu ganhar do Paraná. Claro que é foda você jogar contra 11 na defesa, mas é o Grêmio. O melhor time do Brasil hoje, sem sombra de dúvidas. Bom, e eu acho que o Palmeiras tem tudo para continuar bem, né, nessa caminhada. Só não fazer nenhuma cagada de mandar o técnico embora. Quarta-feira aí, né, depois de amanhã, a gente tem Copa do Brasil. Vamos ver que bicho que dá. E acho que é isso. Forte abraço a todos. Avante palestra.